Fala galera, estamos de volta. Fala, estamos de volta em mais um vídeo aqui no canal, resenha com o Jaimão, mano. Como eu falei, né, esse ano 2026 estamos de volta, né, estamos de volta com força total. E como vocês viram aí na thumb, vamos falar bastante dos times paulistas, né, porque muita coisa tá acontecendo, né. Palmeiras, que tecnicamente é o melhor time, tá aí em suas más condições, e a gente vai tentar entender o porquê. O Corinthians, o São Paulo com a guerra política, né? A gente sabe tudo isso que tá acontecendo, né? Mas antes disso, pedir para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, é muito importante. Lembrando que a meta, né, a curto prazo aqui do canal é chegar em 1000 inscritos, então nos ajuda. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like para entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? É muito importante pra gente, para continuar seguindo aqui com esse canal, que é uma coisa que eu já disse para vocês que eu gosto bastante, tá bom? Então, sem mais delongas, já vamos pro vídeo, fechou? Galera, então espero que você já tenha deixado seu like, já tenha se inscrito no canal, né? E hoje a gente vai começar a falar, que vai ser um vídeo curto pra gente tentar entender o que tá acontecendo, né, com os times aqui da capital paulista. A gente tem muito assunto pra falar, né? Eu tenho um plano de fazer live, aí a gente vai ter muita coisa pra falar com mais tempo e tal. E eu sei que vídeo curto, basicamente, a gente tem que tentar ser mais dinâmico, né? Então já vamos começar falando, né, do Palmeiras. O Palmeiras que começou bem o Campeonato Paulista, bem em resultado, né? Bem em resultado, né? Desde o ano de 2025 ali, que o Palmeiras foi vice em praticamente tudo que disputou, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores e o Campeonato Paulista. Não foi bem contra seu maior rival, né? O Corinthians, dentro do ano de 2025. Então, muitas incógnitas. O Paulinho, que era o jogador que basicamente ia resolver o problema, não conseguiu voltar. Fez boas aparições ali no Mundial, que fez a torcida do Palmeiras acreditar que com ele o Palmeiras poderia ir para um novo nível. E olha que o nível do Palmeiras é ali, né? Junto com o Flamengo e tal. Mas com o Paulinho eles acreditaram que eles poderiam pular esse nível aí, quem sabe um nível a mais que o Flamengo, que tem grandes jogadores também. Mas o Paulinho não conseguiu jogar. O Palmeiras foi o ano, né? Com o Abel Ferreira e com a Leila ali, que o Palmeiras colocou o cofre, abriu o cofre, né, na verdade, e contratou o Vitor Roque, né? Então contratou basicamente 700 milhões ali no ano de 2025 para reforçar o elenco, que é uma coisa que o Abel sempre falou, sempre reclamou, e aconteceu. E nesse ano que aconteceu, o Palmeiras não conseguiu ganhar nada, absolutamente nada, como eu disse, só foi vice, né? E aí a crise já tava meio que instaurada, só que aí tava nessa, o Abel como o maior técnico da história do Palmeiras, tava nessa renova não renova, assim como todo ano acontece, e acabou renovando até 2027, junto com o mandato da Leila ali, e a torcida, alguns torcedores do Palmeiras estão divididos, né? A torcida do Palmeiras, na verdade, está dividida, né? Tem uns que acreditam que o ciclo se encerrou, tem outros que acreditam que não, que o Abel ainda tem muito para entregar, né? A gente não pode negar que o time do Palmeiras compete, né? É um time que compete, porém a gente viu, né, que na quarta rodada ali do Campeonato Paulista o Palmeiras tomou um atropelo do Novo Horizontino, o que deixou muito as lembranças de 2025 vieram à tona. Aqueles que estavam, né, pedindo pro Abel sair fora do Palmeiras, esses aí reforçam seus argumentos, né, começam a ser mais efusivos nos seus argumentos, e aqueles que acreditam no trabalho do Abel ficam assim tentando agora entender por que o Abel tá agindo dessa forma. Coletivas ruins, né, ele morrendo abraçado com jogadores que não estão dando certo, jogadores da base que basicamente ainda não tem a punch, né, o perfil de jogar nesse time do Palmeiras. Ele tá colocando para jogar, né, por exemplo, o Rafael Veiga, grande ídolo, acho que o maior ídolo desse elenco hoje atual do Palmeiras, não performando, e o Abel teimando com isso. O Everton, que ali, né, top com Marcos, de maior goleiro da história do Palmeiras, foi embora. Carlos Miguel aí chegou. Então as coisas do Palmeiras estão, vamos dizer que os jogadores que são importantes para o Palmeiras, eu acho que eles devem permanecer, como o Everton deveria, e foi meio que descartado. Foi a respeito ao ídolo, isso aí a gente pode até falar em outro vídeo, não sei, mas será que ele não era ele o goleiro ainda do ano de 2026? Será que tinha que já dar essa oportunidade pro Carlos Miguel, que tem um contrato aí de 4, 5 anos, o Palmeiras não vai vender para ninguém, né? Isso já é certeza, mesmo que tivesse alguma proposta e tal, o Palmeiras não vai vender. Enfim, queria vender, mas agora que não vai mesmo, né? Sendo que só tem o Lomba ali como goleiro reserva agora, né? Mas o Palmeiras
não tá reagindo. E aí fica isso, a diretoria omissa, a culpa é da Leila, a culpa é do Barros, a culpa é de quem? A culpa é do Abel, o ciclo acabou. Então, deixa nos comentários o que você acha, né, de tudo isso que tá acontecendo com o Palmeiras, que começa com um ano preocupante, né? A gente sabe que a pré-temporada foi curta, que os jogadores voltaram de férias, ficaram de férias muito pouco tempo, e a gente tem que entender também, tá, que isso para o São Paulo, pro Corinthians, pro Santos, que eles tiraram 15 dias de férias no meio do ano, não o Palmeiras, né, porque jogou Mundial, acho que as férias foram um pouco menor e tal, e aí já começou o Campeonato Paulista, nessa loucura que é, então fica meio complicado, né? A situação do Palmeiras, no final de semana já pega o São Paulo num clássico, a gente sabe que se perde um clássico, a crise que já tá instaurada lá, né? Porque o Palmeiras tomou um vareio do Novo Horizontino, pode aumentar, né? E o nome do Abel Ferreira ser descartado do Palmeiras, dependendo, até no Paulista pode cair, dependendo dos resultados. A gente sabe como é o futebol brasileiro, e ídolo é só ídolo quando tá ganhando, quando tá perdendo, a torcida não costuma ter muita paciência. Eu queria falar também com vocês, né, do São Paulo, né? O São Paulo que vive uma crise política, e eu não quero falar sobre essa crise aqui no vídeo de hoje, né? Eu acho que tem muitos vídeos aí, até de setoristas falando, que eu acho que tem que ser algo mais técnico que está acontecendo lá dentro. A gente sabe que é muita sujeira, muita mentira, né? O que eu posso falar é que o São Paulo, em meio a tudo isso, perdeu para a Portuguesa, né? Em casa, 3-2, o Caleri de volta jogando 90 minutos, impressionante, né? Voltou de lesão de joelho, não tinha jogado ainda, e quando joga 90 minutos, ele que marca os 2 gols ali do São Paulo contra a Portuguesa, errou um gol, aquele que a gente classifica, né, no inacreditável Futebol Clube, só que resolve, né? Um cara que resolve, é um 9 que o São Paulo tentou na temporada passada com o Dineno, tentou colocar o Luciano ali e não conseguiu encontrar esse cara para fazer o papel que o Caleri faz, que é fazer o gol, que é ser a referência técnica desse time no ataque, né? E mesmo com o Caleri voltando, marcando 2 gols, não foi suficiente para o São Paulo ganhar da Portuguesa, né? A Portuguesa, que a gente sabe, luta para não cair para a Série A2 do Paulista, né? Mas o São Paulo dentro de casa, com a sua torcida ali apoiando, né? O estádio não estava lotado, mas a torcida sempre está lá apoiando, foi vaiado, torcida, o São Paulo não teve um bom rendimento, e aí eu quero deixar um ponto, tá? Eu não acho que o elenco do São Paulo é tão ruim assim, porém o Crespo eu acho que tem alguns erros no comando técnico do São Paulo, tá? Eu acho que ele não é um técnico para time os 12 ali, né, principais da Série A, eu não vejo ainda ele nesse nível. E pro São Paulo, eu sei que tem uma mini identificação por ele ter tirado o São Paulo de uma fila ali no Campeonato Paulista da vida e tal, mas a gente vê jogadores afastados, que a gente vai falar até do próximo time do Corinthians, né, o Alisson, que foi uma referência técnica com o Dorival nesse meio de campo, e a gente vê o meio de campo de São Paulo sem muita identificação, né? A gente vê que o único ali dono da posição mesmo é o Marcos Antônio, a torcida do São Paulo não confia muito no Bombadilha, o Pablo Maia, cara, que era um potencial enorme no São Paulo, né? Um ativo gigantesco do São Paulo, caiu de rendimento de uma forma impressionante, e o Alisson, que era esse cara que poderia controlar, que faz a bola rolar, que caminha com a bola, né? Que faz esse time do São Paulo, acho que faria uma bela dupla ali com o Marco Antônio, mas o Crespo prefere o Bombadilha, gosta de jogar com 3 volantes, e a gente viu hoje, por exemplo, né? Entrou o menino da base, eu acho que eu só lembro o nome dele, o sobrenome dele, que é Ferreira, ele deu a pifada ali praticamente na primeira bola dele ali pro Caleri, o Caleri finalizou e fez o gol de empate, né? Então eu acho que o Crespo tem muitos ideais que não faz sentido pra mim. Por exemplo, hoje era a estreia do Dória, ele poderia ter colocado um Ferrarese, um Alan Franco, beleza, tem um clássico, no coisa, mas o Ferrarese não jogou semana passada, é um cara que já tá mais acostumado, Rafael Toloi tava voltando de lesão, o Dória tá estreando, coloca um jogador que é titular dessa defesa do São Paulo, um Arboleda, Alan Franco, ou Ferrarese, ou até mesmo o Sabino não, porque ia ficar 2 canhotos e tal, enfim, mas sabe, ele poderia ter feito isso e não fez, já colocou 2 zagueiros ali que nunca jogaram juntos, e cara, e a gente sabe que esse Campeonato Paulista é traiçoeiro, é muito complicado, vai ser difícil, é difícil para os times grandes, né, porque estão enfrentando os times que estão melhor fisicamente, estão melhor taticamente, treinaram mais tempo, né? É claro que tecnicamente não são melhores, porém os jogadores estão fazendo pré-temporada nesse Campeonato Paulista, são só 8 jogos, então é muito perigoso,
por exemplo, todo time grande vai pegar clássico, vai jogar com as 3 equipes grandes de São Paulo. Ainda tem Mirassol, que, né, terminou o campeonato da forma que terminou, Red Bull Bragantino, que sempre foi pedra no sapato, né? Então, Novo Horizontino, que sempre tá brigando para ir para a Série A, cara. Então, é um campeonato muito complicado para os grandes, né? Muito complicado. E tá se mostrando rodada após rodada, nenhum time conseguiu vencer os 4 jogos seguidos, ou com, né, o Palmeiras tinha vencido, e quando perdeu de forma vexatória, né? Então, você vê como esse campeonato tá complicado. E o São Paulo vai para níveis ruins, né? Tá com 4 pontos, as derrotas, um empate, uma vitória, né? Mas a gente sabe que esse campeonato é traiçoeiro, tem o risco de não conseguir se classificar, o São Paulo não mostra evolução, né? Não tem jogador que decide jogo, o Lucas tá muito mal, não conseguiu ainda entrar e mostrar a diferença, porque mesmo que é começo de temporada, jogadores como o Lucas dentro de um campeonato como o Paulista tem que mostrar a diferença de alguma forma, né? De alguma forma tem que mostrar a diferença. A gente vê o Caleri, que basicamente, dentro dos centroavantes do Brasil, ele, tecnicamente, ele é diferente, né? Ele é um dos melhores da posição, né, do Campeonato Brasileiro. E voltando de lesão, a gente viu, né? Marcou 2 gols hoje, tem presença de área, né? E é isso, né? Então vamos ver o que o São Paulo tem para entregar nesses próximos jogos, lembrando que o próximo jogo é contra o Palmeiras, lá na Arena Barueri, né? Mais um clássico, 5º jogo do São Paulo, tendo que pontuar, mas sem evolução nenhuma em campo. Vamos ver o que esse time do Crespo tem para entregar contra o Palmeiras, que, por exemplo, contra o Corinthians, né, o São Paulo conseguiu performar um pouco melhor por ser clássico e tal. Então, quem sabe ali possa dar uma virada de chave no São Paulo dentro de campo. Para finalizar esse vídeo, né, vamos falar aqui do Corinthians. O Corinthians que também está oscilando no campeonato, né? Vai pro 4º jogo, né, no dia de hoje, que é o dia que eu tô postando esse vídeo. Um clássico contra o Santos na arena, né, lá na Arena da Baixada. O Corinthians tá com a volta do Garro, né? O Garro voltou. Provavelmente não vai começar, mas vai estar ali no banco de reservas. Provavelmente vai ser aproveitado em alguns minutos, né? Se tiver tudo ok, né? Então o Corinthians também tá oscilando no campeonato, né? Empatou no jogo passado contra o São Paulo, perdeu contra o Bragantino de uma forma também não vexatória, porque o Bragantino, como eu disse, é um time de Série A, né, um time que está acostumado a jogar esse tipo de competição também, né, e venceu o primeiro jogo ali contra a Ponte Preta, 4 pontos, precisa pontuar também, né, é um clássico. O Corinthians, quando é clássico, tem até alguns que dizem, né, que jogadores do Corinthians escolhem jogos. Eu não acredito muito nisso, mas eu acredito que em clássicos o Corinthians concentra mais e um desempenho melhor, né. Então, provavelmente, como eu disse, amanhã temos o Garro de volta, e o Alberto vai pro jogo, né, Matheus Pereira, que entrou bem ali, na minha opinião, né? São Paulo vai pro jogo, Breno Bidon, que vive uma fase maravilhosa, vai pro jogo também. Zaga titular, Teuzinho, né, ali num lado, Bidu no outro. Então, e o Corinthians que desses times, né, de São Paulo, junto com o Santos, né, é o que mais está se movimentando no mercado. O Corinthians se desvinculou de muitos jogadores por N motivos, né, dentro do ano de 2026, está tendo uma reformulação financeira, então está com uma forma diferente de trabalhar, né, que não gastar dinheiro, é somente contratar o jogador livre ou emprestado sem custos, mesmo só pagando salários ou uma parte do salário, né, então é dessa forma que o Corinthians está trabalhando. Já trouxe aí, como eu disse, né, o Matheus Pereira, já tá praticamente fechado com o Caio César lá do Al Hilal, que isso aí a gente pode até fazer um vídeo específico para falar sobre esse caso, né? Trouxe o Pedro Milans, que foi anunciado ontem, né, na quarta-feira, um reserva ali pro Mateuzinho. O Corinthians precisava desse cara, né? Então o Corinthians está se movimentando, né? O Corinthians está se movimentando para incorporar esse elenco que precisa. Tem o Gabriel Paulista, jogador, né, veterano ali, mas que tem um nível europeu, né? Então o Corinthians está aí se reestruturando, tem 5 competições para disputar, né? E aí o que chama atenção são 2 jogadores que podem reforçar o Corinthians, né? Um é o Alisson, como eu já comentei para vocês, né? Eu não faria essa movimentação, mas entendo, é uma característica, acho que o Dorival gosta, é um jogador que o Dorival gosta e todo treinador gosta de ter seus homens de confiança, né, dentro do elenco, mesmo não gostando muito do jeito do Dorival de trabalhar o time, de fazer o time jogar, né, nesses últimos anos, Seleção Brasileira e Corinthians,
né? Todo treinador gosta de ter seu homem de confiança. Quando o Dorival veio pro Corinthians, veio com a promessa de que receberia reforços e tudo mais e não recebeu, então acho que é justo, né? Se vai continuar com o Dorival como treinador do Corinthians, atender um pedido ali do treinador, e o Alisson é esse cara, um cara que ele quis levar até pra seleção quando ele foi treinador da seleção, né? E aí é uma característica que o Corinthians não tem no elenco mesmo, né? Dos volantes, o Martins não faz o que o Alisson faz, o Charles não faz, o próprio Matheus Pereira não faz, né? O Bidon não faz quando tá em campo, o Carrillo não faz quando tá em campo, né? Então acho que é ok uma contratação que, se não tem nenhum risco financeiro, né? Basicamente ali um valor muito alto de contratação, de cláusula ali, de alguma coisa, como estão dizendo, de bônus e tal. Se não vir com essas condições, vir com uma taxa mínima ali e pagamento só de salário, eu acho que é uma contratação ok, tá? Como é um empréstimo até o final do ano, eu acho que é ok essa contratação. E a bomba de hoje não é bomba, né? Mas um jogador que fez história no Brasil, né? Que é o Júnior Santos. Também tem o seu nome vinculado no Corinthians hoje. E vamos ver, né? Vamos ver. Júnior Santos, que tem bons números no Botafogo, né? Fez uma Libertadores de almanac, foi artilheiro naquele ano de 2024, foi um dos principais jogadores ali ao lado de Luiz Henrique, Thiago Almada, né, no Botafogo, e Marlon Freitas e por aí vai, né? Então provavelmente nesses próximos dias aí teremos muita movimentação do Corinthians, muita contratação aí, né? O Dorival que conta aí praticamente 6 ou 7 contratações para tentar comportar esse primeiro semestre. Então vamos ver o que o Corinthians tem para planejar, né, ainda nesse segundo semestre. E hoje tem jogo contra o Santos, vamos ver como que esse jogo vai lidar, né, e provavelmente eu falo desse jogo amanhã no canal para vocês. Na sexta-feira eu falo de Corinthians e Santos, desse clássico, como que foi, o que rolou, o que aconteceu. É isso, galera. Então isso é um panorama, né, de tudo que tá acontecendo com os times da grande São Paulo, né. A gente poderia falar aqui do Santos, mas não vou deixar o vídeo tão longo assim. Então desde já quero pedir para você deixar seu comentário, o que você acha de toda essa explanação. Deixa seus comentários, vou responder geral. E já pedi pra você, mano, deixa seu like, fortalece bastante pra entregar esse conteúdo pra outras pessoas. Se você não curtiu o vídeo, mano, deixa o dislike, mas comenta que você não curtiu pra mim tentar melhorar. Como eu sempre digo aqui no canal, vocês fazem parte, vocês podem me ajudar a crescer aqui. Então, se é alguma coisa que você não curtiu, deixa o dislike e fala o porquê que eu vou melhorar, vou tentar melhorar, fazer o meu melhor. Eu acho que hoje já melhorou o áudio, né? Eu já instalei aqui o microfone, então as coisas vão melhorando, de pouco a pouco eu vou melhorando aqui o cenário, a iluminação, e vai dar tudo certo. Fechou, galera? Então se inscreva no canal, fortalece muito aí o nosso trabalho, nos ajuda, beleza? Fechou, galera? É isso, tamo junto, falou, falou e falou. Resenha com Jaimão. Resenha com Jaimão.